projeto com o tema neurodivergência. Os integrantes do grupo são Nicolas, Joaquim, Emanuel, Brian e João Miguel. Neurodivergentes são pessoas com variações neurológicas. A bióloga australiana Judy Sims foi quem criou o termo neurodivergente. A frase mais importante do termo neurodivergentes é: seu corpo, tudo que a sua mente diz. Obrigado por assistir! Ao falar com pessoas neurodivergentes, evite estereótipos e seja empático. Também é importante não forçar as interações sociais e procurar a melhor experiência delas. Acessibilidade não significa apenas permitir que as pessoas com deficiências participem de